O homem que está no topo do Broad Peak não tem um único dedo nas mãos. Ele os perdeu todos 30 anos atrás. E mesmo assim, subiu até o teto do Karakoram, a 8.000 metros de altitude, fechando a lista das 14 montanhas mais altas do planeta. No dia 18 de julho de 2021, Kim Hong Bin faz algo que nenhum montanhista com deficiência havia feito antes dele. Lá embaixo, na Coreia, preparam transmissão ao vivo e manchetes sobre o triunfo. Só que o cume é apenas a metade do caminho. Algumas horas depois, um único movimento errado na escuridão vai levá-lo para uma parede vertical que não era a dele, e de lá ele não vai mais voltar. O que será que aconteceu na descida? Bem no alto do Broad Peak está um homem que não deveria estar ali. O nome dele é Kim Hong Bin, tem 57 anos e acaba de fechar o último, o 14º dos 8.000 metros do planeta. Todas as 14 montanhas do mundo, com mais de 8 quilômetros de altura, agora estão para trás. Antes dele, a lista completa foi concluída por pouquíssimas pessoas. Apenas 43 em toda a história. Kim se torna o 44º e o 7º do próprio país a conseguir isso. Mas não é só uma questão de números. Kim Hong Bin subiu até aqui sem dedos nas mãos. Ele os perdeu todos, sem exceção, 30 anos atrás, do outro lado do mundo. Durante 3 décadas, ele percorreu as montanhas mais severas da Terra com mãos que uma pessoa comum não conseguiria nem usar para amarrar os cadarços. E agora, sob o vento cortante do Karakoram, ele conclui uma empreitada que aos montanhistas saudáveis costuma consumir a vida inteira. E a muitos, nem isso basta. Lá embaixo, na Coreia do Sul, ele é esperado como um herói nacional. A televisão aponta as câmeras para as montanhas. O país precisa ouvir a voz do homem no teto do Karakoram no exato instante em que ele chegar lá. Os jornais mantêm prontas as primeiras páginas sobre a vitória da vontade, sobre o destino. Para milhões de pessoas, ele há muito deixou de ser apenas um montanhista e virou a prova viva de que os limites humanos não passam por onde parece. Só que lá em cima ainda é cedo para comemorar. O cume é apenas metade do trabalho. Depois dele, ainda resta uma longa descida de volta à vida. O mais perigoso, para Kim, está adiante, e ele já não vai chegar até a base. Mas, para entender como esse homem foi parar aqui, no limite do possível, e por que ele voltava uma e outra vez para onde quase não há ar, é preciso recuar 30 anos, até a montanha que um dia lhe tirou quase tudo e, em troca, fez dele o que ele se tornou. Essa montanha não fica nem no Himalaia, nem no Karakoram, mas no Alasca. Em 1991, o Denali, o pico mais alto da América do Norte, ergue-se sobre o deserto de gelo, a 6.190 metros. Kim tem apenas 27 anos, é jovem, forte e confiante. Sobe a montanha sozinho e escolhe um estilo rápido e leve. Quanto menos peso, mais veloz o movimento. Equipamento mínimo, comida mínima, margem de segurança mínima caso algo dê errado. E lá em cima, em grandes altitudes, quase sempre algo acaba saindo do plano. A escalada se arrasta, o tempo piora, os mantimentos começam a acabar. As forças vão embora junto com o calor, e o frio numa altitude dessas não perdoa a lentidão. Kim enfraquece a cada hora, e em certo momento já não restam forças para continuar avançando. O montanhista exausto é encontrado na encosta por uma equipe que passava por ali. A operação de resgate se revela esgotante. Para descê-lo em meio à nevasca, as pessoas levam cerca de 16 horas. Ele sobrevive, mas a um preço alto. Kim só recupera a consciência 10 dias depois. E quando volta à capacidade de entender o que aconteceu, descobre-se o essencial. Não foi possível salvar as mãos. Após um longo tratamento, ele perde os dedos das 2 mãos. Para um montanhista, é uma sentença que, em tese, não deixa alternativas. As mãos, nas montanhas, são tudo. Com elas se segura a corda, a picareta, a proteção. Com elas a pessoa se agarra à vida nas paredes verticais. Um homem que praticamente não as tem mais, não sobrevive nesse mundo. Daqui em diante parece tudo claro. É nesse ponto que a carreira do montanhista termina. Um rapaz de 27 anos com as mãos mutiladas deve esquecer as grandes montanhas, encontrar uma profissão tranquila e ser grato por ter ficado vivo. No lugar dele, quase todo mundo agiria assim. A maioria dos conhecidos, dos médicos e dos parentes, espera exatamente isso dele,
que ele se conforme, recue e recomece a vida, bem longe dos cumes. Só que aqui, onde a história deveria terminar em silêncio, ela na verdade só começa. Kim se recusa a aceitar a sentença que decretaram por ele. As montanhas estão fechadas para ele. É o que pensam todos ao redor, mas não ele mesmo. Mais tarde, ele dirá isso com uma clareza surpreendente. Se não fosse aquele acidente, teria continuado sendo um montanhista comum, sem nada de notável. A catástrofe que lhe tirou as mãos, de um jeito estranho, lhe deu algo que antes não existia. Um motivo para provar o impossível. A perda se tornou para ele não um fim, mas um ponto de partida. Só que a teimosia, sozinha, não basta. Para voltar às montanhas, Kim precisa reinventar do zero o próprio ofício do montanhista. Aquilo que uma pessoa saudável faz sem pensar. Como segurar a picareta, se não há com que apertar o cabo. Como avançar pela corda fixa, como se prender à proteção. Como lidar com a corda usando palmas em que não sobrou nenhum dedo. Cada movimento habitual precisa ser remontado de novo, do zero, inventando um caminho alternativo. Ele domina dispositivos especiais, adapta o equipamento a si mesmo e aprende a fazer, com o corpo e a vontade, o que os outros fazem com as mãos. Muita coisa nas montanhas continuará inacessível para ele sem ajuda alheia. Em altitude, Kim depende dos companheiros nas coisas mais simples: fechar o casaco, calçar as meias, apertar o que se aperta com os dedos em um segundo. Não dá para chamar isso de fraqueza. É mais um cálculo lúcido. Ele sabe exatamente o que não consegue fazer sozinho e constrói tudo o mais em torno desse conhecimento. Onde as mãos não dão conta, trabalham a resistência e o caráter, dos quais ele tem de sobra. Aos poucos, vai se formando nele um novo objetivo, bem maior do que o anterior: provar, a si mesmo e a todos os outros, que a mutilação não põe um ponto final no destino, que o que define uma pessoa não é o que lhe tiraram, e sim o que ela fez com isso. Um objetivo desses exige escala, e Kim já vai logo ao máximo. Ele se lança aos picos mais altos de todos os continentes. Um programa que, mesmo entre pessoas saudáveis, só pouquíssimas conquistam. Será o primeiro teste de resistência da sua nova vida. E ele terá de passar por ele, com mãos que não tem mais. Esse teste é chamado de 7 cumes, os pontos mais altos de cada um dos 7 continentes. O Elbrus na Europa, o Everest na Ásia, um maciço coberto de neve na Antártida e mais 4. Kim começa a encará-lo no fim dos anos 90 e leva mais de 10 anos até a reta final, continente a continente. Cada montanha da lista exige uma coisa diferente. Em algumas decide a técnica, em outras a resistência, e em outras tudo se resume à simples capacidade de suportar o frio e a altitude por mais tempo do que um corpo comum aguenta. A última a restar é a mais inacessível, o Pico Vinson, no fundo gelado da Antártida. E já no início de 2009, Kim fecha também essa. Assim, ele se torna a primeira pessoa com deficiência na história a concluir o programa inteiro. Aquilo que para atletas saudáveis é considerado o auge da carreira, o montanhista sem dedos nas mãos completa até o fim. E já não dá para atribuir isso à sorte. É coerente demais. Cada uma das 7 montanhas, isoladamente, poderia ser a obra de uma vida inteira. Ele as coleciona, uma após a outra. Enquanto isso, Kim experimenta também outro mundo, o esporte paralímpico. Ele entra no esqui alpino e atinge o nível da seleção nacional. Em 2002, o nome dele aparece na lista de participantes dos Jogos Paralímpicos de Inverno, nos Estados Unidos. O homem que, depois do Alasca, haviam dado por encerrado, agora representa o próprio país em jogos internacionais. Exatamente nas encostas pelas quais lhe previam que ele jamais voltaria a subir. A essa altura, por trás dele, já não está só a teimosia pessoal. Sua cidade natal, Gwangju, e a comunidade local se tornam seu apoio, torcedores, patrocinadores, pessoas que acreditam nele e o ajudam a seguir adiante. Kim deixa de ser um solitário desafiando o destino no vazio. Agora é uma figura que se acompanha, cujas escaladas todos esperam. E aí mesmo, sem ter ainda concluído oficialmente os 7 cumes, ele abre a frente seguinte, bem mais perigosa do que tudo o que veio antes. Uma frente em que as montanhas já não se medem por continentes, e sim por uma altura de 8.000 metros, e onde o preço do erro é incomparavelmente mais alto. Montanhas assim
em todo o planeta, são apenas 14. Todas estão reunidas em 2 sistemas montanhosos da Ásia, o Himalaia e o Karakoram. E cada uma é um mundo à parte de ar rarefeito, onde o ser humano existe no limite. Subir todas as 14 é o sonho dos montanhistas mais fortes do mundo, e só pouquíssimos conseguem. Sem ter ainda fechado os 7 cumes, já em 2006, Kim se lança também a essa lista. O começo é firme. As primeiras a ceder são o Gasherbrum 2, no Karakoram, e o Shishapangma, no Tibete, ambos acima dos 8.000, ambos sérios, mas Kim os vence e se firma na nova altitude. Em 2007, ele sobe o Everest, o ponto mais alto da Terra. Para a maioria dos montanhistas, o Everest é o cume dos sonhos e o coroamento da carreira. Para Kim, é apenas a terceira montanha de uma longa lista, mais um degrau de um caminho cujo fim ainda nem se enxerga. E tudo isso sem dedos nas mãos. O que para os outros é um trabalho pesado, mas habitual, para ele é 2 vezes mais difícil. Onde um montanhista comum simplesmente passa a mão na corda ou encaixa o mosquetão, Kim precisa resolver a mesma tarefa de novo, do jeito dele, no frio, na falta de oxigênio, quando qualquer esforço a mais consome forças preciosas. Cada metro para cima, ele paga mais caro do que os demais. Os 8.000 são mais duros do que tudo o que houve antes na vida dele. Aqui há mais altitude, mais frio, menos ar, e muito menos direito ao erro do que nas encostas dos 7 cumes. Nessas altitudes, o organismo não se recupera, vai se desgastando lentamente a cada hora lá em cima. Mas Kim segue adiante, montanha após montanha, e o que começara como um jeito de provar o próprio valor aos poucos, vai se transformando em algo maior, na obra de uma vida que o absorve por inteiro. E entre os gigantes que ainda o esperam pelo caminho, já está uma especial, aquela que será, para ele, ao mesmo tempo, o maior triunfo e a última fronteira. No início da década de 2010, Kim entra no seu ritmo principal. Os 8.000 agora caem um após o outro, ano após ano, como se ele tivesse encontrado a própria fórmula para montanhas que quebram pessoas saudáveis. Em 2011, ele sobe o Cho-Oyu, o 6º pico da lista. É considerado um dos mais acessíveis entre os gigantes, mas acessível aqui é uma palavra relativa. Também nele há quem não volte para baixo. Em 2012, chega a vez da montanha mais temida do que o próprio Everest, o K2, o 2º pico mais alto do planeta. O K2 não perdoa erros e é considerado uma das montanhas mais perigosas para quem se atreve a encará-lo. A estatística de quem volta de lá é mais sombria do que quase em qualquer outro ponto das montanhas. Para um montanhista sem dedos, é um desafio de outra ordem por completo. Kim o vence também. Depois do K2, fica colada nele a fama de homem que não se pode subestimar sob nenhuma circunstância. Em seguida, entram na lista o Kangchenjunga, na fronteira entre o Nepal e a Índia, e o Manaslu, no coração do Himalaia, ambos imponentes, ambos acima dos 8.000. A lista cresce, e por trás de todas essas escaladas há um detalhe importante. Nenhuma delas será depois posta em dúvida. No mundo do alpinismo de altitude, as conquistas alheias muitas vezes são contestadas e reexaminadas durante anos, mas os cumes de Kim não levantam pergunta nenhuma. Ele vai aonde declara que vai, e chega até o topo. E quase sempre ele não vai sozinho, mas com expedições comerciais e pequenas, apoiado numa equipe. Para ele, não tem como ser diferente. É o único caminho sensato para cima. Lá pela metade da década, a maioria dos 8.000 do planeta já está para trás, e a reta final de um programa de muitos anos começa a despontar no horizonte. Mas aí, uma montanha no Paquistão o faz dar meia volta, sem deixá-lo chegar ao cume. Ela ainda não sabe que se tornará uma obsessão para ele, e o lugar ao qual ele voltará até que ela decida o destino dele. O nome dela é Broad Peak, e fica no Karakoram. Em 2015, Kim pisa pela primeira vez nas encostas dela, certo de que vai acrescentar mais uma linha à sua lista crescente. Mas a montanha decide o contrário. O tempo piora, as condições na rota ficam perigosas, e em algum ponto, a uns 7.600 metros de altitude, bem perto do objetivo, ele precisa dar meia volta. O cume permanece inconquistado, e ele está a um passo dele. Para outro montanhista, isso teria sido só uma expedição mal sucedida, uma entre tantas.
Mas, para Kim, o Broad Peak se transforma numa conta pessoal, numa dívida em aberto que não lhe dá sossego. A montanha que não o deixou passar agora espera a sua vez. E ele sabe exatamente que vai voltar. Recuar, para ele, não significa perder. Significa apenas que é preciso vir de novo. E o Broad Peak não foi o único caso. Muitos dos 14 cumes Kim conquistou, não na primeira tentativa, mas na segunda ou na terceira, onde os outros, depois de um fracasso, riscam a montanha e seguem em frente, ele volta, ano após ano, até a montanha ceder. É uma teimosia elevada a princípio. A força não está em derrubar o obstáculo de uma vez, mas em voltar quantas vezes forem necessárias. Foi ela que o levou de volta às montanhas depois do Alasca, e é ela também que o empurra de novo para cada cume inconquistado. Só que esse traço tem também um outro lado, ainda oculto para ele mesmo. Aquela mesma obstinação que um dia o levará ao cume do Broad Peak e lhe dará o maior triunfo da vida. Nesse mesmo dia, se voltará contra ele. A disposição de ir até o fim e não recuar diante de nada é boa lá em cima, e é mortalmente perigosa ali onde dar meia volta na hora certa importa mais do que chegar. Mas ainda é cedo para pensar nisso. Até o retorno ao Broad Peak ainda faltam alguns anos, e primeiro é preciso fechar as montanhas que restam no Himalaia, aquelas que o separam da reta final. Falta muito pouco para o fim, e as últimas montanhas Kim percorre quase sem parar. Em 2017, ele sobe o Lhotse, o quarto pico do mundo, encostado no Everest, e depois o Nanga Parbat, por uma de suas rotas mais difíceis. O Nanga Parbat foi por séculos chamado de montanha, que não perdoa a presunção, e atravessá-lo não é fácil nem para os mais experientes. Kim atravessa. Em 2018, junta-se à lista a Annapurna, estatisticamente um dos picos mais perigosos de todo o planeta. Uma montanha da qual nem de longe volta todo mundo que a subiu. Em julho de 2019, chega a vez do Gasherbrum 1, no Karakoram. É o seu 13º cume. Agora, entre ele e a lista completa dos 14.008.000, resta apenas uma montanha, e ambos os lados há muitos sabem qual exatamente. Aquele mesmo Broad Peak que o fez dar meia volta 4 anos antes espera o seu desfecho. A essa altura, Kim já passou dos 50, numa idade em que a maioria dos montanhistas há muito desceu das grandes montanhas e partiu para uma vida tranquila, ele encara a velhice nos 8.000 e segue sendo, para um país inteiro, um símbolo vivo de superação. A história dele há muito transcendeu o esporte. Para muitos, ele se tornou a prova de uma ideia simples e incômoda. Se um homem com as mãos mutiladas sobe aonde nem todo saudável se atreve a dar um passo, então os demais simplesmente não têm o direito de desistir tão fácil diante das próprias dificuldades. E por trás dessa imagem pública de herói, há uma conta totalmente pessoal. 10 décadas entregue a um único objetivo, 14 montanhas gigantescas, 13 das quais já conquistadas, milhares de horas em altitude, bem na fronteira das forças humanas. Tudo isso converge agora num único ponto do mapa do Karakoram. Resta fechar o último cume, e o caminho de muitos anos estará concluído. Kim se prepara para voltar ao Broad Peak, sem saber que dessa encosta ele já não vai descer. Verão de 2021. Desta vez, tudo deve correr de outro jeito. Kim está preparado, experiente, e atrás dele há toda uma rota de 10 décadas, exceto uma última montanha. Ele se une a uma expedição internacional. Ao lado dele caminham montanhistas da Coreia, dos Estados Unidos, da Bélgica e do Canadá. Línguas diferentes, experiências diferentes, e um objetivo só para todos, o cume. Para o ataque ao topo, Kim não parte sozinho. Com ele vão 4 carregadores de altitude, homens fortes da região, sem os quais uma escalada numa altitude dessas seria para ele simplesmente impossível. Ao lado, trabalha uma equipe de filmagem da televisão coreana. O país quer ver o momento histórico com os próprios olhos. As câmeras devem registrar como, com mãos sem dedos, ele conclui a obra de toda a vida. Tudo isso é preparado como um acontecimento de escala nacional. Cada passo dele será acompanhado por milhões. Só que a montanha vive segundo as próprias leis, e elas são mais severas do que qualquer plano. As condições na rota são duras. A neve profunda freia o movimento, consome forças a cada passo.
O pior de tudo é a longa crista junto ao cume, estreita, afiada, estendendo-se por quase 2 quilômetros. Por um relevo desses, não dá para passar depressa. Cada metro exige cuidado e tempo, e o tempo, num 8000, é o recurso mais escasso de todos. A chegada ao cume se estende muito além do previsto. O que deveria levar poucas horas se transforma num teste bem mais longo. O grupo fica atrás do plano, e o precioso tempo de luz vai embora. Exatamente aquele de que se precisa não só para subir, mas também para conseguir descer de volta, ainda com claridade. Kim segue em frente, rumo ao objetivo, que está cada vez mais perto. Ele ainda não sabe que esse atraso, essas horas perdidas na crista, em breve se tornarão um dos elos de uma corrente de acontecimentos que já não dá para romper. No dia 18 de julho, às 58 minutos das 4 da tarde no horário local, Kim finalmente pisa no cume do Broad Peak. A montanha que o fez dar meia volta 6 anos atrás está conquistada. O 14º 8000 está fechado, e com ele toda a lista rumo à qual ele caminhou por uma década e meia. Neste instante, o homem sem dedos nas mãos se torna o primeiro montanhista com deficiência do mundo a subir todas as 14 montanhas mais altas do planeta. A obra de toda uma vida está cumprida. Só que o preço desse triunfo está escrito bem no relógio. Quase 5 da tarde, para um cume, é muito tarde. Por causa da neve profunda e da longa crista, a subida levou 7 ou 8 horas a mais do que o previsto. E agora, Kim está lá em cima numa hora em que, no bom senso, já deveria estar na metade do caminho de descida. Pela frente, toda a descida pelo mesmo relevo traiçoeiro, e quase não resta mais luz do dia. Cada minuto lá em cima trabalha agora contra ele. As forças também estão no fim. A subida longa e esgotante consumiu mais do que deveria, e sobram poucas reservas para o caminho de volta. Além disso, desta vez ele não tem nem os habituais dispositivos para as mãos, aqueles mesmos que o ajudavam a lidar com o equipamento ali onde as palmas sem dedos não davam conta. Na parte mais difícil do caminho, ele fica sem esse apoio, sozinho com a montanha e com o próprio esgotamento. E aí entra em cena aquilo que todo montanhista de altitude sabe, mas de que é tão fácil esquecer na euforia do objetivo alcançado. A estatística das montanhas é impiedosa. A maioria das tragédias acontece justamente na descida, quando o objetivo já foi atingido. A atenção afrouxa e o corpo exausto se recusa a obedecer. Kim está no cume do seu sonho, no ar rarefeito e na luz tardia do dia que se vai. E o desfecho vai começar já no primeiro passo para baixo. E as condições para essa descida são as piores possíveis. O dia se apaga, vem uma nevasca, a visibilidade cai. Desde o início é difícil, e logo o movimento praticamente para. Mais à frente, na corda fixa, forma-se um engarrafamento. A rota estreita, nos trechos afiados, não permite simplesmente contornar o obstáculo. Ali, todos vão por um único fio de corda fixada, e qualquer travamento detém a fila de gente que vem atrás. Kim tenta contornar o engarrafamento. No escuro, no vento, com os óculos cobertos de neve, ele procura um caminho para baixo e comete um erro fatal. Em vez da linha de descida pela rota principal, ele se transfere para uma corda velha e alheia, deixada ali tempos atrás por expedições anteriores. Naquele instante, isso parece lógico. Corda é corda, ela se estende para baixo, dá para descer por ela. Só que esse fio em particular leva exatamente para onde não se deve ir. A corda velha o conduz não para baixo pela encosta conhecida, mas para o lado oposto, o lado chinês da montanha. E lá tudo é diferente. Em vez de uma descida relativamente transitável, há uma parede de neve e gelo quase vertical, despencando até a própria sela. Kim acaba onde não deveria estar, num precipício íngreme, a uns 7.900 metros de altitude. Nessa zona, o ar rarefeito já não permite que o corpo se recupere, cada hora consome forças, e a clareza de pensamento se dissolve junto com o oxigênio. Mais tarde, quando da história correr o mundo, em muitas das versões, surgirá uma formulação curta e cômoda, como se Kim simplesmente tivesse caído numa fenda. Mas quem estava na montanha naquelas horas e viu tudo com os próprios olhos, conta outra coisa. Não houve nenhuma queda numa geleira. Houve um desvio por uma corda errada para a parede vertical de uma encosta alheia. Um erro silencioso, quase imperceptível, ali onde não há direito a erro algum.
uma única virada errada na escuridão, uma única transferência para o fio errado, e o triunfo, que ainda não tem nem poucas horas de vida, começa a se transformar em desgraça. Nessa parede vertical, Kim encontra uma saliência minúscula, uma plataforma estreita de cerca de 1 metro por 2. O espaço mal dá para se manter. Ali, no precipício quase vertical do lado chinês, numa altitude em que quase não há ar, ele fica sozinho com a montanha e com a noite que desce. Descer mais pela corda errada não dá, subir de volta também não. Não resta escolha, só esperar o amanhecer. E ele aguenta. Hora após hora, no escuro, no frio cortante, sem barraca e sem saco de dormir, naquela mesma plataforma estreita. É difícil até imaginar o que custa passar uma noite numa altitude dessas a um homem com as mãos inteiras. E Kim praticamente não as tem. Mas ele permanece na plataforma a noite toda, consciente, sem perder a presença de espírito. Tempos atrás, no Alasca, outra montanha já havia tentado quebrá-lo e não conseguira. Agora, de novo, ele se agarra à vida ali onde quase não há onde se agarrar. De madrugada, ele consegue o essencial: entrar em contato com o mundo lá fora. Por volta das 6 da manhã, ele consegue ligar pelo telefone via satélite para um conhecido na Coreia. As palavras dele, que chegaram à terra natal, impressionam pela simplicidade e pela serenidade. Nenhum pânico, nenhuma despedida. Ele fala direto ao ponto. Se meteu em apuros, passou a noite ali, está muito frio, e pede algo concreto: 2 jumares e um rádio, ferramentas que o ajudariam a sair. Mesmo no limite, numa parede vertical, depois de uma noite no frio, ele pensa como um profissional que procura uma saída. A ligação dá início a uma corrente que, lá embaixo, se desenrola lenta demais. Aos poucos, as pessoas tomam consciência da dimensão do ocorrido. O herói da nação, que acabou de fechar 14 cumes, está preso numa parede alheia, no alto, numa zona em que a ajuda é quase impossível. Começam a reunir aqueles capazes de subir até ele. Mas o Broad Peak é alto, a noite é longa, e socorristas não surgem do nada. Enquanto lá embaixo tomam consciência e se organizam, lá em cima escoam as horas mais preciosas, aquelas em que ainda dava para chegar a tempo. E aquele engarrafamento na corda fixa também não surgiu do nada. O bloqueio que Kim tentou contornar não é uma simples travada acidental. Pouco antes, durante a descida, despencou outra participante da escalada e ficou pendurada nas cordas fixadas. Tirá-la dali não foi fácil, e foi justamente isso que obstruiu o caminho para baixo, obrigando os demais, inclusive Kim, a procurar um desvio no escuro. Os socorristas que conseguem subir, no início lançam todas as forças sobre ela. Ela também está em perigo de morte, e a ajuda é necessária na hora. Só conseguem retirá-la da corda fixa de madrugada, depois de um trabalho longo e esgotante no frio. Só então a atenção se volta para Kim, e só então chega lá embaixo a informação correta sobre onde ele está. E lá em cima ele já está pendurado há horas, não pela má vontade de ninguém. Apenas aquela noite virou um caos, quando várias pessoas, ao mesmo tempo, ficaram no limite. Mas, dali em diante, também nada corre liso. No começo, os socorristas são encaminhados para o lado errado. Os dados sobre a localização de Kim são confusos, e o procuram não onde ele de fato está pendurado. Até que o erro se revele, passam-se ainda mais horas. Ao amanhecer, Kim já se mantém na sua plataforma há quase 9 horas, numa parede vertical, no frio, numa altitude em que o organismo cede aos poucos, e a reserva de forças dele se esgota a cada minuto. Naquele dia, no Broad Peak, há também um grupo russo de montanhistas, que desta vez deu meia volta sem chegar ao cume, quando fica claro que um homem está preso lá no alto, na parede, e que é preciso alguém capaz de chegar até ele. Um deles sobe rumo à cela, Vitaly Lazo. Ele sobe para onde os outros descem, ao encontro do precipício e da desgraça alheia. E aqui, a história por um instante dá esperança. Algo que não é próprio das grandes montanhas. Por volta das 11 da manhã, Lazo chega à cela e o avista. Kim está vivo. Depois de tudo, depois da descida errada, depois da noite na parede vertical, depois de longas horas no frio, ele continua se mantendo na sua plataforma minúscula. Ao notar uma pessoa, ele encontra forças para levantar o braço e acenar. A essa altura, ele já passou cerca de 15 horas na parede, numa zona em que pessoas saudáveis não sobrevivem nem poucas.
e aquele que não tem um único dedo ainda está lutando. Laso põe mãos à obra. Na parede íngreme, ele monta uma estação de proteção, um ponto de apoio a partir do qual dá para trabalhar e puxar. A tarefa é quase impossível. Içar um homem exausto por uma encosta vertical de neve e gelo, numa altitude enorme, sozinho, no fim das próprias forças. Mas há uma chance, e Laso se agarra a ela. Antes de começar a içar, ele consegue tirar uma foto, ele e Kim, os dois, na parede. Esse registro se tornará um dos últimos testemunhos de que a esperança ainda estava viva. Metro a metro, Laso puxa Kim para cima, rumo à salvação, para longe do precipício. Ele consegue içá-lo cerca de 15 metros, arrancados da montanha, ao preço de um esforço sobre-humano. Parece que o pior já passou. Mais um pouco, e dará para trazer o homem de volta. Só que aqui se esconde aquilo que nem Laso nem Kim poderiam prever. A corda pela qual se dá o resgate não é um fio novo e confiável, e sim aquele mesmo que levou Kim para a encosta alheia. Sem nós, desgastado pelo tempo e pelo frio, já havia muito cumprido seu serviço. E lá em cima, no braço de Kim, no momento mais inoportuno, o jumar emperra, o grampo que deveria deslizar pela corda para cima. Por causa disso, forma-se no sistema uma folga, uma frouxidão que não deveria existir. A tensão, a carga, a corda velha e pouco confiável, o grampo emperrado, todas as condições para a desgraça convergem num único ponto, e até o desfecho restam pouquíssimos instantes, e tudo se decide num só momento. Quando a corda frouxa se retesa de repente sob o peso, o fio desgastado pelo tempo não suporta a carga, aquilo que deveria ter sido a salvação se rompe no meio. Um segundo antes disso, Kim consegue dizer o mais importante. Ele agradece a Laso por ter vindo, por ter tentado salvá-lo. Nenhuma censura, nenhum pânico, apenas palavras de gratidão ao homem que subiu até uma parede vertical por ele. É a última coisa que ele consegue dizer. Nesse instante, Kim despenca da parede. Numa inclinação e numa altitude assim, já não há nada a fazer. Laso, que um instante antes o segurava a poucos metros de si, fica sozinho na parede. Os socorristas imediatamente vasculham a encosta abaixo, examinam tudo o que está ao alcance, procuram qualquer vestígio, mas a parede se cala. Nenhum sinal, nenhuma pista. A montanha leva o homem e não devolve nada em troca. Quando a notícia chega ao acampamento base e à Coreia, lá embaixo fazem tudo o que ainda é possível. Monta-se um centro de operações. Entra em cena a grande política. A tragédia se desenrolou num lugar de difícil acesso, no encontro de fronteiras. Diplomatas de dois países entram em ação. É preciso coordenar as buscas ali onde não se chega com facilidade. O país vizinho dá a autorização e até o local, a uns 7.900 metros de altitude, sobe um helicóptero militar. A aeronave é içada 3 vezes. Ela vai até a parede uma e outra vez. Os pilotos fazem o que é quase impossível numa altitude dessas. Examinam a encosta do alto. Mas o resultado é sempre o mesmo. Kim não está em lugar nenhum. Nem as pessoas lá de baixo, nem a aeronave do alto encontram um único vestígio. O corpo nunca será encontrado. 8 dias depois, esgotadas todas as possibilidades, as buscas são encerradas, a pedido da família. Aí se rompe a última esperança de trazê-lo para casa, e a história do homem que subiu todas as 14 montanhas do mundo permanece inconclusa lá, numa plataforma sem nome de uma encosta alheia. E ainda assim, ela não termina aí. Lá embaixo, em terra firme, irrompe uma disputa completamente diferente. A decisão de encerrar as buscas é a que mais pesa para a família, e por trás dela está a vontade do próprio Kim. A esposa contará mais tarde que ele dizia ainda em vida: se algo lhe acontecesse nas montanhas, não se podia arriscar outras pessoas para salvá-lo. Ele não queria que alguém morresse tentando trazer de volta o seu corpo. Nessas palavras está todo o caráter de um homem que a vida inteira dependeu da ajuda dos companheiros e que, até o fim, não queria que essa ajuda custasse a vida de alguém. Na terra natal, ele é despedido como um herói nacional. O país, que acompanhou a escalada ao vivo e preparava uma celebração, em vez do triunfo, vive uma perda. Postumamente, Kim recebe a mais alta condecoração esportiva do Estado, o reconhecimento dos méritos de um homem que transformou a própria mutilação num símbolo de inquebrantabilidade para milhões.
O nome dele entra na história do país como exemplo do que a vontade humana é capaz. Só que, em breve, ao luto se mistura algo bem diferente. Vitali Lazo, o único que conseguiu subir até Kim e estar ao lado dele nas últimas horas, fala publicamente sobre o que viu na montanha. O relato dele levanta perguntas difíceis. Segundo ele, naquela noite outros montanhistas também desciam por aquele mesmo trecho e a luz da lanterna de Kim, pelo que ele recorda, era visível. E talvez fosse possível ter avisado lá embaixo, pelo rádio, mais cedo. O próprio Lazo não faz acusações contra ninguém em particular. Fala mais sobre o quanto é difícil prestar ajuda numa altitude dessas. As palavras de Lazo reabrem uma questão antiga e pesada sobre a ética nas montanhas. Cada um é obrigado a largar tudo e ajudar um desconhecido numa altitude em que mal se mantém de pé. O quadro aqui é bem mais complexo do que qualquer avaliação categórica. A escuridão, a nevasca, o esgotamento extremo, a desgraça alheia a cada passo. Em condições assim, às vezes as pessoas não conseguem ajudar nem a si mesmas, quanto mais aos outros, e julgar de fora quem poderia ter feito o que é quase impossível. Por isso, a pergunta sobre se era possível salvar Kim permanece sem resposta. E depois dessa disputa moral, vem um segundo desfecho, completamente inesperado. E ele se desenrolará já não na montanha, mas num tribunal. Ela começa com um documento difícil de imaginar, diante do luto popular. Depois da tragédia, surge a questão dos custos da operação de resgate. As buscas com helicóptero, as autorizações e o trabalho em altitude custaram um bom dinheiro e decidem cobrar essas despesas na justiça. E a ação é endereçada não a alguma estrutura abstrata, mas à Federação de Montanhismo da cidade de Gwangju e a vários companheiros de Kim daquela mesma expedição, justamente aqueles que estavam ao lado dele na montanha. Trata-se de uma quantia de cerca de 68 milhões de wons. A disputa não se resolve rápido. O caso passa por todas as instâncias judiciais, da primeira até a mais alta. Advogados, audiências, apelações. Tudo aquilo que está infinitamente longe das paredes nevadas do Karakoram, onde se desenrolou o drama de verdade. O processo se arrasta por mais de um ano e mantém os entes próximos de Kim e os companheiros dele num estado de suspense. Em 2025, o ponto final é dado pelo Supremo Tribunal do país, que ratifica em definitivo a exigência de ressarcimento das despesas. A decisão se torna um precedente. O primeiro caso desse tipo na história do Estado, em que dos resgatados, ou melhor, de seus entes próximos e companheiros, se cobra o custo da operação de salvamento. E a sociedade a recebe com uma onda de indignação. Muitos se perguntam se depois da morte de uma pessoa, os entes próximos dela são recebidos com uma cobrança pela própria tentativa de resgate, então quão justo isso é, afinal? No parlamento é apresentada uma emenda à lei, destinada a proteger aqueles que forem resgatados no futuro, e ela é informalmente associada ao nome de Kim. E aqui a história se fecha. Um homem sem dedos nas mãos subiu todas as 14 montanhas mais altas do planeta e provou que os limites do possível passam mais longe do que se costuma pensar. Ele ficou lá, no alto, na parede de uma encosta alheia, no fim de um caminho ao qual dedicou metade da vida. E, em terra, depois dele restaram de uma vez 2 legados, um recorde que entrará para os livros e uma pergunta difícil e incômoda. Quem deve responder pelo resgate nas montanhas e de que forma? E quem paga essa conta quando tudo já passou?